como usar a biotecnologia para desenvolver projetos que possam ajudar na solução de problemas atuais, como, por exemplo, a fome no mundo. Esse foi o tema de um congresso que aconteceu em agosto nos Estados Unidos. O evento, que ocorre anualmente, reúne participantes de todo o mundo para debater desafios e inovações na área. A única brasileira a participar dessa conferência internacional está aqui comigo. É a pesquisadora Letícia Marques. Moradora do Distrito Federal e formada pela Universidade de Brasília, ela está entre os 100 jovens apontados como líderes do amanhã. Este é o Cidadania Mulher, o espaço para debater os temas femininos. Olá, Letícia, obrigada por vir conversar aqui com a gente. Eu queria começar te parabenizando. Obrigada. Por essa escolha. E é uma responsabilidade grande, né? Estar nessa lista dos 100 jovens mais influentes do mundo. E representar o Brasil e a ciência no Brasil, e principalmente as mulheres fazendo a ciência no Brasil, é uma grande honra para mim. Foi uma experiência única. Como é que foi participar desse congresso? Foi muito legal. Primeiro foi uma grande surpresa, né, ter sido selecionada, e depois uma surpresa ainda maior, ser a única brasileira, né? E eu tive outros colegas que foram inscritos, então a responsabilidade foi ainda maior. E poder estar lá na Universidade de Harvard e do MIT foi um choque de realidade. A gente vê o que está sendo feito fora do Brasil e o quanto a gente pode crescer nos próximos anos. Como é que foi essa seleção? Assim, como é que você, até chegar a ser escolhida, como é que foi isso? A primeira etapa, a gente tinha que mandar os nossos dados, as nossas experiências de liderança, os projetos em biotecnologia nos quais você está envolvido atualmente. E aí a gente foi selecionado para participar de uma entrevista online, né? E aí eles perguntaram novamente os seus projetos, o que você tinha atingido até hoje, por que você acha que sua participação no Congresso poderia contribuir com o desenvolvimento do Congresso e o desenvolvimento de uma revolução global em biotecnologia, que é o objetivo deles principal. E aí eles selecionaram as pessoas que achavam que tinham perfil. E assim, o projeto, você desenvolveu um projeto, quer dizer, antes do Congresso, vocês já estavam trabalhando num projeto, não é isso? Sim, a partir do momento que você seria parte do Congresso é uma competição também, então os 100 jovens escolhidos foram divididos em 20 grupos de 5 pessoas. E o tema do nosso grupo era cadeias de valores agrícolas sustentáveis, e a gente trabalhou 2 meses antes do Congresso nesse projeto, em grupo. E o que é basicamente o projeto de vocês? Vocês desenvolveram um projeto para ajudar a resolver a fome na África? O nosso projeto ele era focado em cadeias de valores agrícolas na África subsaariana. Então, a gente tinha que encontrar soluções envolvendo biotecnologia e empreendedorismo para reverter a questão da má nutrição e a fome mesmo na África subsaariana. O que a gente pensou foi desenvolver uma espécie de amaranto que fosse tolerante à seca, porque essa é uma região que está sofrendo muito com os impactos da mudança climática. E isso, assim, você desenvolve um projeto e tem alguma chance desse projeto ser implementado? O interessante desse congresso é que tem os prêmios no final, os projetos concorrem a um prêmio em dinheiro, né, para ter financiamento, para fazer aquilo poder virar realidade, né? E também você ganha muita visibilidade, porque tem vários empresários e a própria universidade. Então, existe a chance do projeto ir para frente mesmo. Quer dizer, vocês continuam trabalhando, você trabalhou com jovens de outros países? Sim, dos Estados Unidos, Singapura, Inglaterra. Você continua em contato com... A gente continua procurando oportunidade de financiamento para o nosso projeto, né? A gente tem o desejo real de fazer acontecer mesmo. Eram quatro pessoas? 5. Você era a única mulher? 5. Você era a única mulher? Não. Tinha outra menina. Uhum. Você acha que a visão feminina... A mulher é mais sensível para um problema como esse? Como trabalhar para ajudar a melhorar, a resolver um pouquinho a fome na África? Tanto que se você for observar no nosso grupo, os meninos, eles sempre davam uma visão muito legal do negócio, do aspecto do negócio. E eu e essa outra menina, a gente estava sempre ressaltando a importância de não existir mais pessoas com fome no mundo, né? Que uma única pessoa passando fome ainda é muito, e o perfil do consumidor, as preferências de cada pessoa em cada região. Então, você consegue notar a diferença de como a mulher tem um papel tão importante dentro do projeto também. Quer dizer, vocês juntaram as duas visões ali, né? Os 2 aspectos são importantes, né? Então, é complementar mesmo. E assim, o trabalho durante o congresso, vocês continuam pesquisando, ou já apresentaram? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho como é que foi o trabalho lá.
Então, quando a gente chega no congresso, o projeto já tinha que estar pronto. A apresentação estava formatada, né? E o projeto pronto. O estudo da viabilidade já tinha sido todo feito. E no congresso em si, a gente passou a semana tendo várias palestras, painéis, workshops, com pessoas que pudessem inspirar a gente e fazer os últimos ajustes nos nossos projetos, né? Mas o projeto estava pronto e no final tinha a apresentação e aí os grupos premiados. Quer dizer, queria que você detalhasse como é que isso pode ajudar a resolver, como é que o projeto pode ajudar a resolver a fome? A nossa ideia desse projeto na África Subsaariana é que o amaranto é uma espécie muito difundida aqui na América do Sul, mas na África não. E isso teria um grande impacto na cultura deles, porque o problema de introduzir novas espécies na África está muito associado à questão cultural, né? As etnias lá normalmente são bem resistentes a isso. Mas a gente pensou em introduzir o amaranto porque é um alimento muito completo, ele é parente da quinoa, né? Mas não tem a cultura de se consumir lá e a gente acha que ele poderia reverter uma parte da má nutrição e desnutrição na África Subsaariana. Mas a nossa ideia era fornecer as sementes selecionadas para os agricultores na África Subsaariana e eles poderiam plantar focados na exportação, principalmente no mercado europeu, né, que é onde tem muito consumo de amaranto devido a essa questão da alimentação saudável e tudo. E eles poderiam consumir as folhas do amaranto localmente, que também são muito ricas, principalmente em proteína, micronutrientes e minerais, né? Então, a gente acha que isso poderia incrementar a renda do agricultor local e também combater a má nutrição com o consumo das folhas. A gente trabalharia a ideia do consumo completo, o consumo integral dos alimentos, né? Que é uma tendência muito grande hoje em dia em alimentação saudável. Como é que foi escolhido esse tema? Assim, vocês se reuniram, escolheram um tema? Tem um colega do nosso grupo, Francisco, que ele é professor de uma universidade no Equador e ele trabalha com botânica. E aí ele teve essa ideia, ele sugeriu isso. E tem alguma chance de vocês irem para a África? Eu espero que sim. A gente continua procurando oportunidade de financiamento do projeto e a gente tem um desejo enorme de fazer que seja realidade. A gente acha que é muito promissor, que realmente poderia ter o impacto na vida das pessoas lá, né? Quer dizer, a biotecnologia tem impacto na vida das pessoas, né? Qual o potencial da biotecnologia hoje para resolver problemas como que vocês citaram na pesquisa de vocês? No que se refere à fome no mundo, eu acho que a biotecnologia vai ser essencial, justamente por causa das mudanças climáticas que a gente já está vivendo, né? Antigamente, a gente pensava nas mudanças climáticas como uma coisa que aconteceria nos próximos anos. E hoje a gente já vê o impacto real disso, né? Que em Brasília mesmo, a gente vê a seca cada vez mais severa, ou então um período de chuva desregulado. E isso afeta diretamente a produção agrícola. Então, a biotecnologia tem o potencial de fazer plantas mais tolerantes à seca e a todas as adversidades climáticas, praticamente. E, na verdade, a biotecnologia está presente em áreas que a gente nem imagina, né? Não é só nos alimentos, em pesquisa relacionada a alimentos, né? Não, também... Que exemplos que a gente poderia dar, assim, de onde que está? Tem essa parte da biotecnologia verde, que é relacionada às questões agrícolas, né? Mas tem a área da saúde, tem a área de gerenciamento de projeto, empreendedorismo. E tudo isso é muito interessante. Você vê que as áreas conversam entre si. A biotecnologia hoje é cada vez mais integrada, né? Até tecidos, né? Tecidos, pigmento para tecido, né? Por exemplo, o azul é a cor mais rara da natureza e a biotecnologia hoje consegue fazer pigmentos azuis para serem usados em tecidos, tinta, diversas coisas. Só voltando um pouquinho lá na pesquisa, que tipo de financiamento vocês poderiam buscar? Editais de pesquisa, poderia ser empresas privadas? Privada, público. A gente está buscando várias oportunidades. O próprio MIT tem uns editais de financiamento, né? E a gente tentou se inscrever também. Estamos buscando. Hoje, cada vez mais mulheres fazem ciência, né? Uhum. Não só no mundo e também no Brasil. Sim. Tem muitas mulheres nessa área? A biotecnologia é uma área que atrai mais mulheres ou mais homens? No meu curso era bem equilibrado, mulheres e homens, né? Mas o que eu acho mais interessante referente a isso é que cada vez mais as crianças têm imaginado mulheres como cientistas. Então, nas escolas, quando você pergunta como você imaginou as cientistas, as crianças estão pela primeira vez desenhando mulheres, né? Isso é um indicativo muito bom. E tem várias mulheres no Brasil que já estão se
destacando nessa área, né? Tem. E na universidade mesmo, as professoras mais brilhantes que eu tive eram mulheres. Você poderia citar pessoas... A doutora Maiana, né, isso é um exemplo de... Não conheço. A pesquisadora... as mulheres, você acha que as mulheres são mais sensíveis para essa ciência da vida? Que a biotecnologia é uma ciência que trabalha com a vida, né? Você acha que as mulheres são mais sensíveis para isso? Você acha que aumentando o número de mulheres nesse tipo de ciência pode melhorar a qualidade da ciência que é feita no Brasil? Eu acho que as mulheres, elas enxergam muito bem a aplicabilidade do que é desenvolvido na ciência. E isso é o elo perdido na academia, né? A gente desenvolve muitas coisas na ciência, na universidade, mas nem sempre a gente consegue levar aquilo para a indústria com uma aplicabilidade viável. E as mulheres na ciência, na biotecnologia, têm enxergado isso cada vez mais. Os diversos usos de um mesmo alcance na ciência. É muito difícil fazer ciência hoje no Brasil ou você acha que está melhorando, já foi bem mais difícil? Eu acho que quando eu estava na universidade, a situação ainda estava bem melhor do que está hoje. O corte de verba e de bolsa está impactando muito a ciência no Brasil, né? E a gente vai começar a perder produtividade da indústria também. Em 10 anos, a indústria no Brasil encolheu 7%. E com a falta de investimento em educação e pesquisa, nos próximos anos eu acredito que isso vai piorar bastante, infelizmente. Falta dinheiro para investir em pesquisa, né? E principalmente para dar suporte ao pesquisador, né? As bolsas são muito importantes por isso. Uma pesquisa é uma coisa cara, né? Muito. Os equipamentos no laboratório que a gente usa são caríssimos, a manutenção é caríssima, os reagentes são caríssimos também. E muitas vezes tem pesquisadores e professores que têm que tirar do próprio bolso para conseguir manter a pesquisa. Isso é muito triste. E assim, ajudaria essa parceria das universidades com as empresas, porque hoje já existe alguma coisa, mas ainda é bem insuficiente, né? A parceria entre o público e privado e da universidade com a indústria faria com que a gente pudesse alcançar coisas muito maiores, né? E a pesquisa nos Estados Unidos é feita dessa forma, em parceria com a indústria. E eu lembro quando eu estava no congresso, eu saí para almoçar com o pessoal um dia e eles falando, porque eu acho um absurdo que o dinheiro sobra nos nossos laboratórios e a gente não tem tempo para fazer pesquisa. Eu falei, quisera eu que no Brasil fosse assim. A gente é muito capaz, a gente é muito criativo, muito competente, tem tempo para se dedicar, mas infelizmente não tem recurso. Quer dizer, você percebeu muita diferença conversando, tendo contato com essas pessoas de outros países? Você percebeu uma diferença muito grande da realidade deles, da realidade, porque a gente sabe que a realidade é diferente, mas você conversando lá, você percebeu essa diferença é muito grande mesmo? Eu percebi a diferença nessa disponibilidade de recurso, mas o brasileiro é igualmente competente e a gente faz muito com pouco. É o que eu tenho dito, a gente consegue produzir muito, pesquisa de muito boa qualidade, tão boa quanto as lá de fora, com pouco recurso. Então, realmente, isso é impressionante. E como é que você despertou para essa área, Letícia? A minha mãe fala que desde criança eu falava que queria ser pesquisadora, né? E aí teve uma época da minha vida que eu quis fazer medicina, mas eu sempre queria me dedicar à pesquisa. E aí, ao longo do meu preparo para entrar na universidade, eu percebi que a biotecnologia me daria uma base muito melhor para a pesquisa do que a medicina e em áreas muito mais diversas, né? Essa área, por exemplo, de segurança alimentar e tecnologia de alimentos, pela qual me interesso muito, eu tenho uma base muito melhor em biotecnologia do que eu teria tido em outro curso. E foi assim que eu decidi. E o seu trabalho na universidade, nessa área, foi voltado para quê? Eu trabalhei na universidade com a área da saúde mesmo, trabalhei com diagnóstico e pesquisa em tuberculose, mas eu trabalhei também com pesquisa em segurança alimentar, no departamento de botânica. E aí eu participei de outro congresso na Bélgica, em 2017, e aí eu percebi que o que eu gostava mesmo era a biotecnologia verde, como eu falei, dedicada à agricultura e alimentação, né? E eu continuo trabalhando com isso hoje. Você trabalha profissionalmente nessa área? Sim. Eu trabalho no SESI, no Serviço Social da Indústria, e a gente tem desenvolvido projetos para investir na melhoria da condição nutricional do trabalhador da indústria. Então, é um projeto de reaproveitamento de alimentos, porque esses itens que a gente não considera comestíveis, né, como semente, casca, talo e bagaço, eles são muito ricos em micronutrientes, e o SESI tem uma cozinha industrial, então o desperdício desses itens é muito grande.
e a gente está reaproveitando eles com a tecnologia de alimentos e a nanotecnologia para desenvolver um produto que possa melhorar a qualidade nutricional do trabalhador da indústria. Mas hoje não tem uma cultura, né? As pessoas não costumam usar isso que a gente considera como resto, né? Por isso como que a gente lixo. quer passar por um... Desculpa. Como passar isso, como poder replicar isso que vocês fazem lá? Então, lá a gente está desenvolvendo um processamento desses itens justamente para transformar em algo que as pessoas possam considerar culturalmente comestível, né? Então, a gente vai fazer testes com barrinha de cereal, massa de macarrão, massa de pão, para que as pessoas possam consumir um alimento muito rico sem ter aquela rejeição cultural, né? E para replicar isso nas casas é só por meio da educação alimentar mesmo, né? A gente também trabalha em escolas com horta inteligente, horta escolar, para ensinar as crianças o investimento que a natureza faz no que a gente joga no lixo, né? Então, tem um investimento de recurso natural, um investimento energético e que cada parte do alimento é precioso para a gente combater a fome no mundo. E esse trabalho na escola, você podia falar um pouquinho? Como é que é esse trabalho que vocês fazem nas escolas? Essa horta escolar inteligente é dentro de um projeto Vira Vida, que é um projeto que acolhe vítimas de exploração sexual, e o projeto é financiado pela FAP, Fundação de Apoio à Pesquisa, e a gente está desenvolvendo uma horta que tem um sistema de irrigação inteligente. Então, tem um dispositivo no solo que calcula a quantidade de água que vai ser necessária no próximo ciclo de irrigação para prevenir o desperdício da água, né? Evitar o desperdício da água. E aí, as crianças que trabalham nesse projeto, vítima de exploração sexual, eles recebem uma bolsa pelo trabalho deles na horta. Então, eu acho que essa é uma maneira de usar a agricultura e a biotecnologia para transformar a vida dessas pessoas mesmo. Porque eles tanto podem levar a produção para casa, isso significa grande parte da segurança alimentar na casa deles, quanto essa bolsa faz toda a diferença para eles também. Quer dizer, um projeto social, né? Sim, é o que eu sou apaixonada. E você vê eles aprendendo sobre agricultura sustentável, sobre segurança alimentar e qualificar a mão de obra, né? E aprender uma coisinha a mais para colocar no currículo deles faz toda a diferença para inserir esses meninos no mercado profissional. Quantas crianças estão envolvidas no projeto hoje? Os bolsistas são 5, né? Mas, de forma geral, a unidade toda está envolvida. Os bolsistas, eu trabalho com vocês, mas aí você tem as palestras nas escolas, né? A gente tem as ações e as outras crianças também podem levar a parte da produção para a casa deles, né? Isso é desenvolvido em que área aqui? É no Distrito Federal, né? No Gama, numa unidade do SESI. É uma comunidade carente. E qual o impacto que esse projeto já tem, na sua opinião? Já tem algum impacto? Já dá para perceber alguma coisa? Então, uma das meninas que participa do projeto com a gente, ela conseguiu uma bolsa agora em universidade, com o apoio do programa. Esse diferencial de ser bolsista do CNPq no currículo dela foi fundamental para ajudar nisso, né? E como ela se desenvolveu pessoalmente trabalhando na nossa horta também é impressionante. Então, acredito que está fazendo toda a diferença na vida deles, o impacto é muito grande e a melhor parte de tudo isso é ver eles mudando de vida, né? Com certeza. Que dicas que você daria assim, para as pessoas? Hoje a gente não está acostumada a usar esse material, né? O que você poderia dizer para as pessoas, assim, para incentivar as pessoas a usar isso que a gente costuma jogar fora? Essa biotecnologia verde. Nessa parte de alimentação saudável e de resíduos orgânicos, eu diria que a gente pode procurar usar na cozinha, na nossa casa, é muito simples. A gente pode fazer bolo de casca de banana, panqueca de talos, tem várias coisas muito interessantes e que só tem a agregar para o meio ambiente, porque reduz a quantidade de resíduo orgânico e para a nutrição da sua família também, que realmente esses itens são muito ricos nutricionalmente. Sim, e qual que é o seu caminho agora? Você já tinha participado, além desse, você tinha participado de um outro congresso internacional que você foi selecionada para isso? Sim, fui. Qual que foi esse na Bélgica? Agriculture Summit. Esse era sobre segurança alimentar? Sim. Feeding a Hungry Planet, alimentando um planeta faminto, é o tema do evento. E agora, nesse ano, esse congresso vai acontecer em Brasília e eu fui selecionada como um dos 5 mentores do mundo para orientar os grupos. Olha, você continua
se destacando. Esse congresso vai ser quando? Fala um pouquinho para a gente como vai ser esse congresso. Vai acontecer em novembro aqui em Brasília e é nesse mesmo formato de 100 jovens de diferentes países do mundo que vão estar reunidos para levantar soluções para alimentar um planeta faminto. E eu vou ser um dos mentores que vão estar orientando os projetos que vão ser desenvolvidos e premiados no final também. Quer dizer, nesse você não apresenta projeto, nesse você vai orientar. Vou. E você foi escolhida... No processo seletivo. Quando você participa desse congresso, você pode se aplicar como mentor depois, né? E dentre 300 jovens que já participaram desse congresso, eu fui um dos 5 escolhidos para ser mentor nesse ano aqui em Brasília. Muito bem, parabéns, Letícia. E qual que é o seu próximo passo? Então, o meu próximo passo é concluir esses projetos que eu estou envolvida, tanto a Horta quanto eu sou interlocutora de inovação no Distrito Federal também. E... O que significa isso, Letícia? Que eu trabalho com projetos de inovação para apoiar o desenvolvimento da indústria, principalmente a indústria 4.0 no Distrito Federal. E tem esse projeto de reaproveitamento de alimentos, que a gente chama de superalimento. Então, no meu próximo ano, profissionalmente, eu pretendo concluir esses projetos e depois disso procurar oportunidade de estudo no exterior. Porque esses congressos realmente mostraram que a gente tem muito a aprender com o que está sendo feito lá fora. E o meu sonho é voltar para o Brasil e ajudar a gente a se desenvolver nessa direção da biotecnologia também, né? Que apesar do nosso potencial ser muito grande, infelizmente a gente ainda está um pouco atrasado. E o que falta? Investimento. Basicamente, dinheiro. Sim. Dinheiro tem, falta investimento. E você tem algum projeto em vista, assim, um projeto pessoal nessa área? Além de estudar lá, assim, você continuar nessa área de segurança alimentar? Eu gostaria de trabalhar com gerenciamento de projeto dentro da biotecnologia verde. Então, sempre abrange um pouco da segurança alimentar, né? Hoje em dia não se fala de agricultura sem se falar de biotecnologia e segurança alimentar. Tem uma preocupação muito grande das mudanças climáticas e o que vai ser feito nos próximos anos para alimentar a população de 9 bilhões de pessoas, né? Que é a estimativa para os próximos anos. Então, essa é uma preocupação muito grande no setor agrícola. É uma profissão do futuro, né? Sim. Como é que você vê o futuro da biotecnologia aqui? No Brasil? Eu acho que a gente vai se desenvolver muito, porque o brasileiro tem essa capacidade de superar as adversidades e mesmo a falta de investimento. Essa semana mesmo eu estava vendo uma reportagem como o brasileiro está desenvolvendo equipamentos de forma muito barata para suprir os que ele não tem condição de comprar. Então, eu acho que essa é a nossa melhor qualidade, a nossa criatividade para superar os problemas. E eu acho que a biotecnologia no Brasil vai crescer muito nos próximos anos, apesar das dificuldades. Tá certo, Letícia. Muito obrigada. Eu te desejo sucesso nesses seus novos projetos. Obrigada. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 22 11. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.